me rola. Camila ritmo y ahora tu pájaro son las dos alas. Havana, unana. Half of my heart is in Havana, unana. Bom dia, galerinha. Bom dia, vamos começar mais uma semana, mais um start da semana. Começando essa semana incrível, maravilhosa, de muitas possibilidades, de muitas surpresas, de muitos desafios. Uma semana, eu diria que surpreendente. Como é que vocês estão? Como foi o fim de semana de vocês? Eu espero que tenha sido incrível. Espero que vocês tenham recarregado a energia de vocês, a bateria, para essa semana ser realmente incrível, para que a gente possa colocar em prática todos os nossos planos, para que a gente possa realizar todos os nossos sonhos e assim viver cada dia mais plenamente e feliz. Ok? Bom, sem muitas delongas, né? A nossa convidada da semana já está a postos, que é a Marília. Eu vou pedir para ela se apresentar, que eu acho que é mais tranquilo para vocês. Bom dia, Giselma. Bom dia. Bom dia, Má. Tudo bem com você, amor? Bom dia pro pessoal que tá chegando. Vão chegando, se acadere-se, fiquem bem, fiquem à vontade. A gente vai ter essa conversa incrível, vai ficar gravado como sempre, né? Quem não puder acompanhar todo, depois assiste lá no nosso perfil. E eu vou chamar a Má, que ela abriu mão de passar uma manhã com a sua família. Hoje é aniversário dela, a gente vai cantar parabéns para estar aqui com a gente hoje, então bora lá. Eu tô bem, Má, e você? Saudade de você, amor. Oiê! Bom dia, Má, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, e você? Me ouve bem? Escuto, e você, me escuta bem? Escuta, deixa eu só aumentar aqui para mim o retorno, para ficar melhor. Acho que agora tá bom. Bom dia! Ótima semana para nós. Como você tá? Primeiramente, parabéns! Obrigada! Muitos anos de vida, muitas felicidades. Obrigada mesmo por você ter escolhido estar aqui com a gente. Nessa manhã que você podia estar com a sua família comemorando, né? Mas você escolheu estar aqui com a gente, compartilhar esse momento. Então, muita gratidão, muita luz no seu caminho, muitas realizações nesse próximo ciclo que está se renovando e que tenha muitas realizações. Obrigada mesmo. Nada. Ontem, a hora que eu compartilhei, né, a live, eu falei, cara, a hora que eu compartilhei e fiz um post no feed, e aí eu peguei e falei, cara, quem diria, né? A gente se conhecer da escola e aí passar tanta coisa e a gente acabar andando pela mesma senda e tá falando, né, sobre algo que as duas, né, trabalham, que é o meio holístico e tal. Eu falei, cara, que como o mundo é doido, né? Mesmo morando uma tão longe da outra. Não, é muito doido. Mas aí quando eu falo muito doido, é doido no nível hard, assim. As pessoas não entendem, né? E assim, quando a gente se conheceu, a gente estava no colégio, então eu devia ter uns 14 para 15 anos, que eu lembro que, olha para você ver como são as coisas, eu lembro que no seu aniversário de 15 anos, a sua mãe pagou para você fazer escova, você chegou na escola com o cabelo todo lindo e tal, eu falei assim, nossa, mãe, sim, né? A mamãe me deu de presente, né? A escova no cabelo, porque a gente amava ter o cabelo liso daquela época, né? E era a nossa diversão. E porque você estava fazendo 15 anos, né? E olha, minha memória é muito fotográfica, não lembro de muita coisa, mas muitas coisas assim, de flashes eu vou lembrar. Então, hoje com 41, que você está fazendo agora, mas eu faço mês que vem, né? Com 41, olha quantos anos se passaram, né? E a gente, por mais que a vida tenha colocado a gente em situações diferentes, a gente acabou seguindo pelo mesmo caminho. Como não dá pra fugir do plano de alma, né? Querido, se está no seu plano de alma, sinta e tipo assim, eu lembro, o gostoso é que eu lembro, assim, que sempre teve uma galera que, apesar da gente não entender muito bem o que era, né, a gente gostava. Então, a gente já gostava dessa coisa de pedra, de horóscopo, que pra gente era só... E todo mundo falava, não acredita nisso. A gente já curtia isso, já gostava de uma coisa mística. Só que a gente tinha que se encaixar
num padrão. A gente tinha que estudar e fazer faculdade, porque tem que trabalhar, e esse negócio aí não dá dinheiro, não é sério, né? Então a gente primeiro tentou se encaixar num padrão, né? Que eu acredito não que é foi o exatamente nosso. o que aconteceu com você, que nunca foi o nosso, mas a gente. Aliás, a gente fica dentro de um padrão, né, mano? Vamos combinar. As loucas do Brás, fora da casinha total, né? Totalmente verdade. E aí, né, não importa a idade, é isso que eu Não. penso, né? Você vê tanto tempo, apesar de ter isso, essa fagulhinha dentro da gente, ter ali pra gente, porque pra gente eu tenho certeza que sempre foi, né? Mas não pra Verdade. fora. E aí, de repente, não importa a idade, não, peraí, eu vou fazer o que eu gosto, eu vou estudar o que eu gosto e vamos ver aí o que o universo manda e retorna pra gente, né? E é muito doido, né? Porque, por mais que a gente. Eu concordo com você, assim, muitas coisas a sociedade impôs pra gente e a gente teve que ir atrás disso. Entre outras coisas, né? Porque a gente já carrega um histórico, a gente já carrega uma série de coisas dessa vida, né? Não vamos nem falar das outras, mas dessa vida a gente já carrega tanta coisa que a gente tinha que se resolver com a gente mesmo. E aí eu acho que chega uma hora que a gente tenta tanto se colocar dentro dessa caixinha que essa realidade impõe, que impõe toda hora tem que ser. Porque eu costumo falar assim, né, para as mulheres quando eu estou em grupos ou quando eu estou em atendimento. Para a sociedade, a gente não pode só ser mulher. Não pode. A gente tem que ser uma puta profissional, a gente tem que ser uma puta mãe, a gente tem que ser uma puta amiga, a gente tem que ser uma puta. A gente tem que ser sempre a fodona. E, cara, isso eu não quero ser fodona, sabe? Se eu quiser ficar na média, eu quero só ser média, eu quero só ser medíocre, eu não posso, sabe? E aí, de tanta gente ficar se enfiando, se cortando, porque para caber nessa caixinha, como diz o Axis, né? A gente que é humanoide, para virar humano, tem que se podar. E para se podar, a gente tem que se cortar. Aí você vai se cortando tanto para caber numa caixinha que a gente nunca vai caber, que chega uma hora que aquilo dói tanto, que eu falo que é a forma que o universo encontra para falar pra gente, querida, não é por aí. Exatamente. E aí chegou, a gente, lógico, tem pessoas que é muito mais leve o processo. Mas para mim, eu tive que tomar uma pancada muito forte. Oi? Tem pessoas que nem chegam nesse processo. E nem nessa vida não vão chegar, isso é fato, né? Mas tem pessoas que têm, lógico, né? Para cada um isso reflete de uma forma. Para mim, o processo não foi muito leve. No começo foi muito difícil, porque você quebrar todos aqueles paradigmas que colocaram na tua cabeça para falar assim, segue a tua intuição, vai fazer o que você gosta, é muito complicado. Você se entender primeiro, para depois você vender isso para os outros. Exatamente. Mas aí eu imagino que hoje, para mim, é muito mais confortável falar que foi o jeito que o universo encontrou de me mostrar. De falar assim, linda, não é por aí, gata. Eu vou ter que fazer o que com você agora? Esfregar na sua cara? Então só um minutinho que eu vou esfregar. Entendeu? Não é tão simples, né? Pra gente mesmo. Mas depois que a gente entende isso, eu acho que é um processo tão gostoso, é uma sensação de liberdade tão boa. E de você entender que cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu lugar, independente do que faça. Mas a concorrência não existe concorrência, meu amor, porque a sua energia é única. Exatamente. Né? Exatamente. Então, eu acho que isso é um processo mais difícil. Mas vamos começar, eu vou pedir para você falar, primeiro, quem é você, como que você chegou nesse caminho, o que você faz hoje, como que você atua, para a gente conhecer um pouquinho mais. Lógico, né? O pessoal que está assistindo te conhecer um pouquinho mais. Tá. Bom, meu nome é Marília, querido, né? Hoje eu sou terapeuta holística, me intitulo terapeuta holística do feminino. Aí eu vou falar para vocês o porquê, porque teve também um porquê disso. Como a gente estava conversando, eu nunca me encaixei, eu nunca fui uma boa aluna, nunca tive notas boas na escola, sempre fui muito distraidona, né, com dificuldade de foco e tal. Mas, como a gente conversou, a gente precisa se encaixar, a gente precisa trabalhar, precisa ajudar dentro de casa. Não nascemos em famílias abastadas, né? Então, precisamos começar a trabalhar muito cedo. E eu fui nesse pique aí,
trabalhei de um tudo que você possa imaginar, desde atendente, vendedora, auxiliar administrativo, corretora de imóveis. Quando eu era mais nova, fui vender cerveja no carnaval com a minha mãe. Eu ia fazer de tudo, eu topava de tudo. Mas eu nunca cheguei a começar uma faculdade, inclusive, de processos gerenciais, porque eu falei, não, eu tenho que fazer algo que me dê trabalho, né? Sim. E isso nem foi assim logo de cara quando a gente saiu do colegial, como a grande maioria dos nossos amigos, né? Eu entrei na faculdade em 2008, né? Então, teoricamente, tarde, né? E mesmo assim não consegui terminar a faculdade. E aí, quando foi? Eu tive um baque muito grande em 2011, foi quando eu perdi minha mãe, foi quando muita coisa balançou dentro de mim, assim. E aí, logo em 2012, eu descobri que eu estava grávida. No comecinho de janeiro de 2012, eu descobri que eu estava grávida. Foi um processo bem complicado, porque ainda estava do luto da minha mãe de 2011. E ele nasceu em 2012, em setembro. Foi um parto... não foi complicado, né? Para a grande maioria é um parto normal, mas para mim, para minha experiência, foi um pouco complicado. E a partir dessa experiência do meu parto e pós-parto, eu comecei a pesquisar algumas coisas, caí no mundo do parto humanizado, da amamentação, que eu tive muita dificuldade com a amamentação e tal. Quando foi em 2014, eu resolvi me tornar doula, para ajudar outras mulheres a não passarem pelo que eu passei, de violência no parto, dificuldade com a amamentação e etc. E aí, quando eu entrei nesse mundo, né, de doulagem, o contato com as mulheres começou a ser muito mais profundo, né? Tudo o que elas passam, o que a gente passa, o que a gente tem que passar e tem que engolir e tem que passar quieta e etc. E dentro desse contexto, a gente trabalha com óleos essenciais, por conta de ajuda no processo, tanto de parto, quanto para acalmar, tanto durante a gestação. A gente trabalha com a questão da alimentação, porque tem muito a ver a questão da alimentação, da respiração, da meditação. Então, eu comecei a me ver dentro de algo que eu eu sempre gostei, mas que eu tinha esquecido, que tinha ficado lá atrás por algum motivo. E isso começou a me reacender. Eu trabalhei, ainda me considero doula, mas ser doula hoje em dia não é fácil, porque realmente é algo muito elitizado, e eu não gostaria de cobrar por isso. O meu sonho é ser uma doula voluntária, entende? Então, eu não me senti bem, por ser uma coisa que eu gostava muito de fazer, algo que eu me conectava, começou a pegar essa coisa do cobrar para doular. Eu também, porque eu tenho que cobrar, porque é um trabalho, porque eu tenho que me disponibilizar 24 horas ali por dia. Se eu me dedicar e falar, ó, eu vou estar com você, não importa se eu estou de férias, se meus filhos estão de férias, se eu estou dormindo, se é de madrugada, se é durante o dia. Então, é uma coisa que tem que ser cobrada. Então, além de ser para mim, tá? Porque eu não quis ir para São Paulo, eu quis ficar aqui na minha região para ficar perto da gestante, porque era uma coisa que eu preferi. Então, aqui na minha região não foi uma coisa bacana que eu conseguia cobrar, que eu conseguia colocar isso. Não era leve para você, né? Exatamente. Não era leve, era complicado eu ter que cobrar com relação a isso. E aí eu peguei e comecei... Aí o universo começa a mandar um monte de coisinha pra gente, né? E querendo ou não, hoje a rede ajuda muito, porque você pesquisa algo, começa a aparecer um monte de coisa para você. Então, como eu pesquisava muito sobre óleos essenciais para usar com as gestantes, sobre meditação, começou a aparecer muita coisa para mim sobre terapias holísticas, né? Então, foi começando a aparecer e aí acendi aquela luzinha e acendi uma luz. Aí eu fiz um curso de feminino ancestral,
que falava muito sobre a questão da menstruação, a questão do patriarcado, toda essa crença limitante que a gente carrega dentro da gente, dos nossos ancestrais, das nossas ancestrais, e aí isso foi fazendo muito sentido para mim, porque é algo que eu nunca tinha estudado, e foi fazendo muito sentido para mim, muito aflorando uma coisa muito forte ali e tal. E aí, pipoca daqui, pipoca dali, sabe? E eu falei, pô, é isso. É isso que eu quero. Eu quero poder ajudar outras pessoas a ir se conhecendo mais, a ir se integralizando mais. Em 2015, esse foi o meu começo com a conexão com as mulheres. Em 2015, eu fui fazer uma imersão de parteria com uma parteira muito conhecida em Florianópolis. Só que ela sempre foi muito legalize, sabe? Bicho do mato, e comia coisa natural e tal, não sei o quê. E isso mexeu também comigo ali, essa questão da meditação e tal, né? E o pessoal muito natural, e eu, né, prestando muita atenção ali, né, naquele mundo que para mim era um mundo totalmente diferente. A questão do natural, de ser mais natural, apesar de eu já estar meio que inclusa nisso, porque quando você entra na humanização, o pessoal é muito mais assim, muito mais natural, é vegano, né? Tem essa preocupação com o planeta. Então, o meu primeiro filho usou fralda de pano, eu consegui usar fralda de pano. Eu comecei a usar absorvente de pano na época que o meu filho usava fralda, porque a mesma pessoa que vendia a fralda de pano vendia o absorvente de pano. Só que eu usei o absorvente de pano por conta do meio ambiente. Até então eu não sabia essa questão da ginecologia natural e etc. Não, né, eu sou muito franca com isso. Não vou falar que eu já sabia, porque eu não sabia. Eu fui mais pela questão do planeta. E aí foi me abrindo, sabe? Aí a questão do produto... Desde 2015 eu não uso mais desodorante de farmácia. Eu mesmo faço meu desodorante natural, porque eu aprendi lá com elas a fazer. E uma coisa foi puxando a outra. E aí eu comecei a fazer o curso de terapia holística. Dentro do curso de terapia holística, ele é muito amplo, né? Então, querendo ou não, você precisa enxugar um pouquinho para você conseguir ser excelente em determinadas técnicas, porque senão você junta tudo. Quer atender tudo, você fica boa, né? Você não fica excelente. Então, eu escolhi algumas para trabalhar. E aí eu resolvi, né, escolher algumas. Então, a parte da botânica, que eu sempre gostei muito, me chamou muita atenção. Então, trabalhar com as ervas medicinais como tratamento mesmo, não como chazinho da vovó, como a grande maioria trata as ervas medicinais, né? Com os florais, com corindu, com vaporização do útero. As ervas, eu trabalho com as ervas muito forte na questão da ginecologia natural. Eu tenho muitas mulheres, muitos depoimentos de mulheres com fluxo intenso, com início de climatério, menopausa, com muitas cólicas, com tratamento, melhoraram praticamente 100%, tá? Então, eu tenho esse case, digamos assim, de sucesso muito forte, porque realmente... Acho que até porque por conta da idade, né? Eu tenho esse contato assim, com essas mulheres que têm essas questões de fluxo muito intenso, de cólica, ou de estar entrando no climatério e a menopausa tá vindo muito mais tempo, né? Uma hemorragia mesmo. Então, já teve esses tratamentos que foram feitos com sucesso com as ervas medicinais. Então... E quando eu resolvi fazer o curso, falei, não, eu vou dar atendimento, a princípio era aberto, né? Eu falei, eu não vou... não, apesar de eu ser muito a questão da mulher e feminista e etc., eu vou atender todo mundo. E aí veio, né, o tapa na cara. Porque a gente ainda fica, né? Não acredito num mundo melhor, porque a gente tem que acreditar, porque também se a gente não acreditar, pra que eu tô aqui? Já pede pra Deus levar logo. Já fala, então me leva que eu não tenho mais esperança nessa porra aqui. Me leva logo.
Então, e aí eu peguei e falei, não, vou abrir. Aí eu abri para todo mundo, e aí é claro, né, que apareceu os engraçadinhos sempre questionando, é massagem erótica, manda nudes, não sei o quê. Então aí eu falei, não, a realidade vai ter fechar mesmo o núcleo feminino. Não que eu não atenda, eu atendo, mas eu atendo assim. Você, meu irmão tá precisando. É irmão da Andréia. É amigo da Andréia. Entendeu? Eu só atendo por indicação. Uma pessoa que eu nunca vi na minha vida me mandar um WhatsApp, entrar em contato na minha página e falar, olha, eu quero passar com atendimento por você, eu vou falar, desculpa, mas eu não atendo. Mas eu não sou um macho escroto, eu não quero nada. Não, eu não atendo, eu só atendo por indicação. Porque eu acho que o atendimento, tem muito atendimento que eu faço via vídeo. Eu não conheço a pessoa. Como é que eu vou abrir a câmera com uma pessoa que eu não conheço? Né? Então, gato caudado tem medo de água fria. Então, é basicamente isso. E aí eu já tô nessa senda aí. Tudo isso aconteceu muito rápido, entende? No final de 2019, eu comecei com os cursos, comecei a aromaterapia. Eu já tinha uma base por conta da doulagem dos óleos essenciais que eu sempre usei com as gestantes, então eu já tive que fazer curso, já tinha uma base, mas no curso de terapeuta holística eu também tive essa questão da aromaterapia, e aí eu já comecei a atender, porque eu já tinha muito alguma base por conta disso, e aí eu já comecei a atender, e aí veio a pandemia, e aí mesmo na correria da pandemia, com os meninos tendo que estudar em casa e uso o computador, eu tiro um tempo para estudar e tal. E aí uma coisa foi puxando a outra, e aí eu já entrei na questão da perfumaria, que também é voltado para homens e mulheres, mas ainda assim para mulher, porque a mulher tem o feminino que precisa muito ser curado. Não que o homem não precise, mas a mulher ainda tem essa coisa de que ou eu tenho que dar conta de tudo, ou eu tenho que ser feminina demais, os extremos, né? Então a gente precisa ter... Eu costumo falar que hoje em dia é vendida uma feminilidade que não existe, né? Que hoje ser feminista é eu pagar minhas contas, não deixar que ninguém pague e dar para todo mundo. Isso não é ser feminina. Isso não é ser feminista, né? A gente sabe o quanto os conceitos foram deturbados e o quanto que o patriarcado também ganha muito com isso, né? Mas a gente sabe que hoje, eu conheço umas mulheres que eu falo assim, gata, e aí quando eu falo isso pra elas, elas fazem assim, Gata, ser feminina não é dar para todo mundo, isso é liberdade sexual. E que a gente tem desde 1990, vamos dizer assim, né? As mulheres estão muito mais libertas para fazer isso. É lógico que é muito anterior, mas 1990 eu acho que foi uma época que a liberdade ficou mais escrachada, né? E esse negócio de eu não quero que homem abra a porta do carro para mim, eu não quero que me mande flores, eu não quero que pague minhas contas, eu falo assim, eu quero. Se quiser me dar, fica à vontade. Se você não quiser, passa para mim, que eu tô aceitando. Porque isso é gentileza. Isso não é uma forma dele dizer que você é fraca, isso é uma forma dele ser gentil. E aí, natural que o homem fique louco nessa realidade, porque ele fala assim, tá, e o que eu faço então? Você não quer que eu abra o carro? Não posso mandar flores? Não posso pagar o jantar? Eu posso fazer o que então? Não posso fazer nada? Virou ok na situação, né? Então, eu costumo falar muito isso para as pessoas, principalmente para essas mulheres que são muito guerreiras, com esse arquétipo muito de guerreira, para tomar muito cuidado com o que elas definiram de feminino e feminista. Porque não é o que a sociedade tem mostrado e que, porque macho escroto que abre a porta do carro. Cara, tem um monte de macho escroto por aí que não faz isso. Exatamente. Como é que você vai saber quem é quem? Né? Então não dá pra gente viver achando que, ser feminina eu ser a Mulher Maravilha. Não, muito pelo contrário. Pelo amor de Deus, me ajuda, sabe? Eu acho que isso também é uma coisa que... Tem que equilibrar. Tem que equilibrar. Exatamente. Porque também tem as mulheres que acham que ser feminina é você só... ficar dependendo do homem. Cuidando do marido, dependendo do homem. Exatamente. A gente veio, né? Veio aquelas que vieram para lutar, que não querem mais
né, essa submissão, e ainda aquelas que trouxeram ali da época da nossa avó, que a gente tem que ficar quietinha, que a gente tem que aceitar, né, que tá pagando as contas dentro de casa, é um bom pai, a gente tem que aceitar. Então, ficou mesmo... Às vezes até pelo conforto também, né, Má? Hã? Às vezes até pelo conforto, porque outro dia eu ouvi uma mulher falando assim, quem disse que eu tenho que trabalhar? Que essas mulheres são loucas que foram queimar sutiã? Agora a gente tem que trabalhar, tem que dar conta das coisas, das contas. Você achou mesmo que você não ia mais ter que dar conta dos filhos e do marido? Ai, que dó. Mas eu acho que é exatamente isso, é o equilibrar e o lembrar que é uma escolha. E tá tudo certo. Se pra você estiver bom, tá tudo Exato. certo. Só não esquecendo desse equilíbrio, né? O fato de eu ser dona de casa, vamos dizer assim, né, de não ter uma renda própria, não significa que eu tenho que me submeter ao todo, né? Mas eu acho que o equilíbrio é sempre o melhor caminho. Do mesmo jeito para os homens também. Porque aí agora ficou uma coisa muito complicada. Porque aí você vê aqueles homens que estão passando por depressões, por burnouts, porque tem que trabalhar, porque eu tenho que dar conta da casa, porque eu não posso chorar, porque eu não posso demonstrar que eu não tô bem, porque isso, porque aquilo, né? E tem aqueles que já pronto para transar, né? Tenho que estar sempre pronto para transar, eu sempre tenho apetite sexual, eu tenho que ser o comedor, senão eu não sou homem. Se eu não estiver pronto para transar, aí é que pira mais o cabeção dele, porque ele aprendeu que ele tem que estar pronto para transar o tempo todo. Então, se ele não tiver pronto, se o negócio não armar pronto, eu tô com algum problema. Só que se ele tá com um problema, ele não procura, porque ele foi instruído que ele não pode procurar. Homens não tem problema, né? E também agora tem a galera que também é muito frágil, os homens que estão muito frágeis demais. Então, o desequilíbrio tá tanto no feminino quanto no masculino. Quanto no masculino. Verdade. Tá nas duas partes, né? Tá nos dois polos. Então não tem como bater só em determinado lado, né? É muito complicado. E então por isso que eu automaticamente acabei abrindo aí essa exceção para as indicações, porque acontece muito da mulher passar comigo, começar a fazer os tratamentos comigo e falar: você não atende meu marido? Puta, meu irmão tá assim e tá fazendo bem pra mim, você não atende ele? Então, eu acabei abrindo, né, para as indicações. E aí, aquilo, né, por isso que eu me intitulo terapeuta do feminino, porque realmente eu trabalho para o feminino, em prol do feminino mesmo. Entendi. E não teria como ser diferente, né? Uma vez que você já começou sendo doula, a missão já estava dita ali, né? Tem que trabalhar com o feminino. E é engraçado isso, porque como as coisas chamam, né? Como as coisas vão chamando. Eu, quando comecei, também não tinha esse foco no feminino. Aliás, eu sempre achei o feminino muito difícil. Até para trabalhar, eu falava assim, eu prefiro trabalhar com equipe de homem, que é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Homem não tem mimimi, não tem concorrência, sabe? Eu já passei, assim, por algumas situações com chefe mulher, e, cara, porra, velho, desculpa se eu tenho uma blusa mais bonita que a sua, né? Desculpa se eu sei arrumar meu cabelo e você não sabe. É umas coisas assim, muito, muito pequenas. Então eu passei muito tempo preferindo trabalhar com equipes masculinas. Até o chamado chegar e aí você começar a perceber. E eu vou ser sincera pra você, eu tinha um olhar muito... Eu nunca gostei de ser mulher, vamos dizer assim. Eu não gostava de ser mulher, esse negócio de mulher ter que menstruar, eu achava aquilo tudo um saco. Quando eu fiquei menstruada, eu chorei, assim, rios. E acho que por isso que a menstruação para mim sempre foi tão difícil. E aí, depois, quando a gente começa a entrar nesse caminho, que a gente é chamado, não por amor, a gente vai sempre pela dor, obviamente, a gente, quando eu comecei a estudar, a entender mais, né, e ouvir mais, e buscar mais, porque querendo ou não, você começa a buscar, não tem como você falar, não, beleza, isso aqui que eu tô ouvindo tá ótimo, não, isso aqui, né, não tem como, a gente sempre vai querer saber mais, a gente sempre vai querer ouvir mais, e eu a primeira vez que eu tive contato, assim, eu já tinha ouvido falar de algumas coisas, mas eu tava passando por uma situação muito difícil. A gente costuma falar, no Japão a gente fala que é o nó do bambu. Então, eu estava passando por um nó do bambu no trabalho, em casa, e aí juntou com um monte de coisa que eu não estava satisfeita, e aí a merda estava feita. Mas
eu passei por algumas situações e ainda assim eu falo assim, não é isso, acho que não. Até que um dia eu tinha acordado assim muito, muito mal, já fazia muitos anos que não era mais a mesma pessoa. E eu falei assim, eu nasci no dia dos 3 arcanjos, né? São Miguel, São Rafael e São Gabriel, que é dia 29 de setembro. E eu falei assim, nossa, eu nasci no dia deles e eu nunca fiz uma novena para eles. Esse ano eu vou fazer. Esse ano eu vou fazer uma novena para eles e vou pedir para eles me mostrarem um caminho, para me dizer o que eu tenho que fazer para melhorar, sabe? E aí eu fiz essa novena para eles, assim, muito forte, sabe? De uma forma, assim, bem com propósito mesmo. Eu nunca tinha feito isso. Foi a primeira vez que eu fiz. Não foi no automático. E aí eu fiz essa... Não entendi. Não foi no automático. Não foi. Muito pelo contrário. Foi de eu sentar ali, de conversar com eles e falar assim, olha, eu preciso muito que vocês me mostrem um caminho. E aí, quando eu terminei, a novena era meu aniversário, eu já passei melhor meu aniversário e tal. E aí, umas 2 semanas, acho que nem 2 semanas, uma semana depois, apareceu pra mim no Instagram, assim, curso de autoapometria. Aí eu fiz assim, curso de autoapometria? Nossa, apometria já é bom, que eu já tinha ouvido falar. Apometria já é bom. Autoapometria pra eu fazer em mim mesma deve ser melhor ainda, eu vou. E, cara, eu não fui ver quem era, eu não fui ver onde era, eu não fui ver porra nenhuma. Apareceu, eu fui lá, entrei em contato, eu falei, a pessoa não vai me responder agora, né? Vai responder só mais tarde. Eu entrei em contato e a pessoa respondeu na hora, eu falei assim, o que eu preciso pra participar? Ela falou, só pagar o valor e passar o número do seu RG. Foi o que eu fiz. Eu nem perguntei endereço. Se fosse lá na casa do caralho, eu ia. Depois que eu paguei tudo, que isso era um sábado de manhã, o curso seria no outro sábado. Depois que passou, eu falei assim, gente, mas onde que é? Onde será que vai ser isso? Quem é esse povo? Quem é esse povo que eu tô aqui, né? Eu falei, mano, que louca. Eu falei, se foi golpe. Eu já fiquei. E aí eu falei assim, tá, mas aí você fica, né? Vou, não vou. Vou, não vou. Vou. Aí eu falei assim, cara, eu já paguei, eu vou nessa porra, porque eu também não tenho outra coisa melhor pra fazer, eu vou. Aí fui. Era lá na freguesia, eu já morava aqui em Guarulhos, era lá na freguesia, num espaço que tinha lá, depois eu também fiquei atendendo lá um tempo. E aí eu cheguei lá, era um grupo de mulheres, e as professoras eram 2 professoras. E elas começaram a falar, a explicar, e cara, foi muito louco, porque tudo que elas explicaram naquele curso, pra mim não era novidade. Sabe quando você... É como se você estivesse revendo coisas que você já viu? Era muito claro isso. E aí, elas pediram para cada um se apresentar, tal, não sei o quê, e eu falando e esfregando assim as mãos, e aí uma delas fez assim, nossa, que energia linda que tá saindo da sua mão. É uma energia de cura muito forte. Aí eu fiz assim, cara, eu acho que não foi uma boa ideia eu vir aqui. Aí eu falei assim, ela nossa, que linda essa energia, você tem muito dom de cura. Eu pensei comigo, eu não tô curando nem a mim mesma, verá lá, né? Outras pessoas, mas enfim. Aí a gente aprendeu e foi assim, uma experiência tão gostosa. Foi a primeira vez que eu me senti muito acolhida de verdade, sabe? Porque elas fizeram, foi um dia inteiro de curso e à tarde elas fizeram a gente ter contato com a nossa equipe espiritual. Então a gente fechava os olhos, fazia uma meditação e recebia essa energia dessa equipe. E eu conseguia até ver algumas pessoas da equipe. Coisa que eu nunca tinha feito. Nunca tinha treinado, tentado nada disso. E eu me senti muito acolhida, sabe? E no final, a gente faz lá uma provinha e tal. E elas me chamaram e falaram assim, olha, Andréia, você realmente tem dom para ser terapeuta. Não sei como é isso para você, mas você tem muito dom. E seria interessante você trabalhar isso, né? Eu pensei assim comigo, cara, se eu não tô dando conta de mim, eu vou dar conta de quem? Me fala, linda! E fora que a gente tem, eu não sei você, mas eu tinha uma visão diferente de terapeuta. Deixa eu só arrumar aqui no celular. Eu não sei se eu tinha visão diferente, mas acho que eu não tinha visão nenhuma. O mínimo que eu imaginava é que a pessoa tinha que dar conta dela. A minha visão de terapeuta sempre foi essa coisa voltada
para psicólogo, porque você vai no psicólogo, você fala, eu vou fazer terapia. Então eu falo, não, você tá entendendo? Eu tô indo na terapia, tô passando com a psicóloga, então eu falava, tá, então a terapeuta é a psicóloga, né? Não tinha essa coisa de que você pode ser terapeuta sem ser psicóloga. Então, para mim, foi um pouco isso. E o que é muito ainda hoje em dia. Sim. Muita gente ainda não entende o trabalho de terapeuta, não confia porque a terapeuta não fez uma faculdade, porque ainda tem essa coisa muito intrínseco dentro de que a pessoa só tem o conhecimento se ela passa por uma faculdade, e não é assim que funciona. Não é nem um terço. E eu posso falar isso com conhecimento de causa, porque eu fiz uma pós ano passado pela PUC, já pensando nisso, né? Não nessa área de naturopatia, nem nada disso, até porque a gente ainda não tem muitas opções, né, de graduação nesse sentido. Mas eu fiz uma pós voltada para neurociência, psicologia positiva e mindfulness, que é algo que conversa muito com o que a gente faz hoje, né? A prática de respiração, mudança de comportamento, mudança de hábito, utilizar os pensamentos para o nosso benefício, enfim. E, cara, é muito bom, é muito gostoso, mas muita coisa que eles falavam ali, muita coisa eu trouxe de bagagem. Para mim era fácil de compreender porque eu já sabia, sabe? Psicologia positiva, por exemplo, para mim, a minha professora foi uma professora da Colômbia. Eu não lembro mais o nome dela agora. Mas muitas coisas que ela trouxe para mim, e ela é mestra em psicologia positiva. Muitas coisas do que ela trouxe para mim não era novidade, né? Porque a gente já trabalha isso em consultório, querendo ou não, né? E os cursos de terapia holística me trouxeram muito isso. Eu não fiz um curso, né, específico. Eu fui fazendo um curso de cada lugar. Então, eu comecei com a apometria, depois que eu fiz a autoapometria, me chamaram para fazer o curso de terapeuta, eu fui, muito que empurrada também, porque eu fui para... Todos os cursos que eu fui fazer foi para usar comigo. Eu falo assim, não, eu tenho que melhorar, eu vou fazer isso aqui vai me ajudar. Então, todos os cursos que eu fui fazer foi pensando em mim. E esses cursos, eles já dão uma puta de uma bagagem, porque a pessoa que está trazendo conhecimento para você é uma pessoa que já usou muito aquilo em consultório, né? E não só com relação à técnica, que eu costumo falar assim, a técnica, se você ler um livro, você sabe, né? Exatamente. Se é para você fazer a técnica, você senta lá, pega 2 horas do seu dia, lê um livro, você aprendeu a técnica. Agora, como aplicar essa técnica? Como ouvir? Porque você está tratando de um ser, né? Você não está tratando ali, você não está arrumando uma máquina, você não está desmontando um carro. Por mais que seja uma entidade, a gente também tem que ter o respeito que você necessita. Mas você, dentro de um curso, e é isso que eu mais olho quando eu vou ver algum curso que eu quero fazer, quem é o palestrante, quem é que está ministrando esse curso? O cara, ele tem vivência, ele sabe o que ele está falando, porque tem muita gente também no nosso meio, né, Má, que fala muita bobagem. E eu aprendi com essas minhas mestras, eu aprendi muito a ter esse olhar. Não compra a primeira coisa que você ouve, vai pesquisar, vai atrás, vai saber, vai entender se é aquilo mesmo, sabe? E eu acho que esse é o maior ganho. Você começa a entrar nesse mundo e você começa a pesquisar e você começa a aprender. Tem falas que você já sabe que aquilo, isso aqui, entendeu? Não é. Vamos combinar. Tem falas que não, você fala, não, isso aqui é firmeza, o cara tá falando não faz sentido, né? O que ele tá falando tem embasamento e tal. Então, esse negócio de ter faculdade para ser reconhecido, hoje a gente sabe que muitas profissões são assim, né? Isso caiu por terra. Tanto que foram fazer depois os cursos para se aperfeiçoar, porque não tinha em mercado e viram que precisava. De cabeleireiro é um deles. Antigamente a gente não tinha faculdade de cabeleireiro, hoje a gente já tem. Estética é a mesma coisa. E com terapias eu acho que é a mesma coisa, né? Hoje se fala muito de naturopatia, que acaba englobando, né? Muitas das coisas que a gente trabalha em terapia holística. Mas eu acho que é só o começo. E eu acho que essa parte que a gente traz de vivência, de atendimento, ela é muito mais rica do que só o estudo. O estudo é importante, óbvio. Você tem que saber ali o que você está indicando. Que nem você vai indicar um óleo essencial, vai indicar uma vaporização, sem ter certeza do que aquilo vai provocar, é uma responsabilidade. Por exemplo, tem muita gente que vira assim para mim e fala assim para mim, vê meus posts aí e fala, nossa, poxa vida, né? Vou dar um exemplo muito, muito básico. Eu uso a tintura de colônia
para a tintura de colônia nada mais é do que a erva, tá? Ou fresca ou seca, que ela foi feita em álcool de cereal. Por quê? Porque tem pessoas que não conseguem ter aquela rotina do chá, para fazer o chá daquela erva. Então, eu faço a tintura para a pessoa poder levar para o trabalho, ou então tomar a tintura de manhã na correria do trabalho e à noite tomar o chá, para mesclar e conseguir fazer um tratamento. Porque a outra coisa que o pessoal também não consegue entender. Porque é natural, eu vou tomar uma vez só, e vai ser um milagre. Pílula milagrosa. Então, a Marília falou para eu cheirar o óleo de lavanda, cheirei uma vez. Tem que ter resolvido. Eu tomei um chá, uma xicrinha de chá uma vez, e tem que ter resolvido. E não é assim, o remédio alopático, você não faz um tratamento? Com as terapias naturais é a mesma coisa. Você vai ter que fazer um tratamento. Tem que ter uma constância. Não pode simplesmente usar um dia e parar. Não vai dar certo. Não, além da constância, tem essa questão do se reeducar também, né, Má? Que, por exemplo, você está fazendo um tratamento de estômago. Você começou a tomar um remédio ali muito forte. Dando o exemplo da alopatia. Você vai fazer um tratamento e a primeira coisa que o médico fala é para você rever sua dieta, né? Ainda assim, não é certeza de cura. Mas as pessoas, elas acham que vão fazer terapia holística uma vez na vida, vai receber um reiki e ela vai ficar curada. Cara, não existe. Não existe nada, nenhuma fórmula mágica. E o que vende que existe é mentira. Exatamente. Não tem como. Não tem como. Nós somos um corpo humano, uma máquina, e que até você exteriorizar essa doença, isso já está ali angariando há muito tempo. Então, não é uma coisa que vai de uma hora para outra, entende? E aí o pessoal fala assim, por exemplo, Marília, eu posso... então já que você falou que é bom, eu vou fazer aqui o chá. E aí eu pego e falo, não é bem assim que funciona. E tem gente que ainda não gosta, porque tipo, fala assim, poxa, mas se ela tá falando que funciona, por que eu não posso tomar? Tem gente que se assusta com a minha anamnese. Eu mando 2 formulários anamnéticos para essas pessoas que tem perguntas, às vezes, que a pessoa fala, poxa, mas eu tenho que responder isso? Eu falo, é necessário? Precisa, porque tem um que é mais light, tem um que ele vai um pouquinho mais a fundo ainda. Então, e aí, por exemplo, eu pergunto de tudo que a pessoa possa me responder com relação à doença, eu pergunto por quê? Porque você, como uma terapeuta, sabe que os florais, eles não têm contraindicação, nem de idade e nem com remédio. Sim. O pessoal esquece que a erva não é um chazinho da vovó. E ela tem um fármaco muito grande dentro dela. Se o pessoal pegasse a bula de muitos remédios, iriam ver que muitos remédios ali contêm ervas medicinais. Só que está com o nome científico, não está com o nome popular que você conhece. Não vem claro. Que é um remédio ali manipulado em farmácia e não é. Então, por exemplo, a pessoa que tem pressão baixa, e ela tá num processo de depressão, de ansiedade, de insônia, eu não posso dar uma colônia para ela, porque a colônia é baixa pressão. Tem uma tintura de imunidade que eu costumo fazer, que é uma tintura com cúrcuma e gengibre. Apesar de eu ter uma visão diferente do gengibre para a pressão alta, porque eu tenho essa visão diferente, que é contrária de muitos médicos, porque o gengibre ele dilata o seu vaso, então ele ajuda para quem tem pressão alta. Mas eu também não vou pagar para ver, tá certo? Então eu sempre falo, você tem pressão alta? Não pode tomar essa tintura, porque o concentrado de gengibre que está ali é muito forte. Eu não vou pagar para ver. Apesar de eu ter esse meu pensamento diferente, esse meu estudo diferente, o que os médicos dizem tem pressão alta, não pode gengibre. Porque aí essa pessoa, a pressão dela vai subir e ela vai falar, eu tô tomando a tintura de gengibre. Então vamos mandar prender aquela mulher que também é louca. Você tá entendendo? Sim. Então, ou então qualquer merda que der, vai falar que foi a tintura que fez. Exato. Não foi o remédio, nem a comida. Não foi a comida que ela comeu, não foi o nervoso que ela passou. Foi a tintura que ela tomou.
Exatamente. Então, por isso que eu não indico mesmo. Então, eu falo, tem que ter essa verificação anamnética. Por quê? Porque vão ter ervas que vão ter essa contraindicação com alguma doença que você tem, ou até mesmo com algum remédio que você toma. Você toma algum remédio controlado. Ah, então a tintura é medicinal, então eu posso tomar. Não, a tintura você não vai poder tomar, porque a tintura é feita com álcool cereal 70%. Ela vai cortar o efeito do seu remédio. Então, se você quer fazer o uso junto, você vai ter que dar um tempo de espaço do seu remédio para essa tintura. Ou você toma o chá. Entende? Ou pode dar uma interação medicamentosa, por exemplo, em que sentido? A pessoa já toma um remédio para acalmar, para depressão, e aí ela pega e fala assim para mim, eu tenho depressão, e não me fala que toma tal remédio. E aí eu pego e dou um mulungu, uma valeriana para essa pessoa. Não. Vai desmaiar. Vai virar um zumbi. Ela vai vegetar, porque ela já tá tomando o remédio dela, que é pra deixar ela calma, e ela vai tomar uma tintura que vai deixar ela mais calma. Você vai ver essa pessoa zumbizando. Gente, o que tá fazendo? Eu não consigo nem falar. Entendeu? Então é por isso que eu pergunto muito. E isso que o pessoal não entende. Ouviu terapeuta holística? Terapia holística? Não, então qualquer coisa eu vou ali, eu compro, eu faço. Muito. Né? Eu vou ali e esfrego na mão, cheiro, jogo no copo de água e tomo. Entendeu? É isso que acontece. É triste a realidade, mas é a realidade, né? É que nem quando você vai fazer um atendimento, eu trabalho mais com a parte energética das coisas, né? As minhas terapias são mais energéticas. Só que aí, as minhas perguntas são mais em relação ao emocional da pessoa, porque eu preciso saber como que ela está hoje, para saber o que eu posso fazer e aplicar, apesar de eu conversar muito com o corpinho. Hoje eu já desenvolvi uma metodologia própria de atendimento. Então, eu tenho muita segurança no que eu estou fazendo, porque eu estou consultando o próprio corpo da pessoa. É o próprio corpinho dela que vai me dizer o que ele precisa, né? Mas eu preciso saber qual é a situação que você está passando, o que está acontecendo, por que você está vindo. É só essa questão? Traz mais alguma questão? E assim, pelo discurso da pessoa, você já sabe o que está acontecendo na vida dela. Ela não precisa te contar com detalhes. Mas você precisa saber, né? Porque se amanhã ou depois, e tem gente que vem assim, eu preciso me livrar do meu ex-marido. Tá, mas desculpa, milagre eu ainda não estou fazendo, né? Meu nome é Andréia, não é Nossa Senhora, mas vamos lá, no que eu posso te ajudar, né? O que está acontecendo? E às vezes as pessoas, principalmente quando você vai atender homem, cara... Não entendi. E o que você está disposta a fazer? Exatamente, porque assim, a pessoa vem para mim e fala, eu tenho insônia. Tá, quando que começou essa insônia? Teve algum gatilho? Aconteceu alguma época específica? Como é o seu dia a dia? Como que você... Aí a pessoa fala para mim que ela tem televisão no quarto, tem videogame, tem mais uma caralhada de aparelho eletrônico. Já começa zoado. Que fica assistindo filme e televisão até tarde. Aí o que você assiste? Eu gosto de filme de suspense. Porra, me ajuda, né? Não vai dormir, ninguém vai dormir. Não é só você, qualquer pessoa que esteja nesse quarto não vai dormir. Aí você fala pra pessoa, olha, se você quer ter uma noite de sono melhor, começa reduzindo o seu ritmo, né? A partir das 9 da noite já vai reduzindo. Já começa a colocar uma luz menos clara, já começa a interagir menos com aparelho eletrônico, começa a tomar um banho gostoso, se puder colocar um olhinho, uma essência no banho, melhor ainda, vai cheirando uma alfazema. Faz um chazinho de camomila, né? Toma, vai se preparando para o sono, porque o sono não é eu vou deitar e o sono vai chegar. Não. É a gente se preparar, é a higiene do sono, né? Exatamente. A gente vai fazer aqui a terapia, beleza, mas muitas vezes porque a pessoa traz realmente algumas coisas. Mas assim, evitar desgaste, evitar se colocar em situações de desconforto, de confronto, né? Pra ver como é que você vai ficar. Não, a pessoa não muda absolutamente nada, ela continua dormindo naquele quarto infeliz, você faz uma puta de uma limpeza. Aí você fala assim pra pessoa no final, por favor, evite de misturar sua energia, se mantenha recluso em casa, né? Pelo menos os próximos 7 dias, não vá se envolver em discussões, né? Come coisas mais leves e tal. Aí a pessoa vira pra você no final e fala, posso tomar uma cerveja hoje com a galera? Não acho que seria o mais adequado. Mas fica à vontade, faça o que você achar melhor, né? E assim, a pessoa está preparada para receber uma terapia?
tá, sabe? Aí, o que você tá na disposição de verdade? Não vê resultado e fala que isso não funciona, aquela pessoa me enganou. E não é isso. Não é Ai, isso. olha, É 50, eu falo que terapia holística é 50-50. Por mais mas que a pessoa não toda. goste de escutar. Ela não gosta de escutar porque ela quer um milagre. Mas é 50-50. Você vai ter que se olhar. Você vai ter que se observar, você vai ter que ver o que aquela terapia mudou em você. E você vai ter que falar, poxa, se eu fiz a terapia, eu vou ter que mudar isso, vou ter que beber mais água, vou ter que diminuir isso, vou ter que mudar minha alimentação, de repente fazer uma caminhada, fazer uma limpeza do sono. Você tá entendendo? Então, é os dois juntos, é o holismo, é o tudo. Tem que ser todo mundo trabalhando. Não adianta aquele só um. Mas você sabe o que eu percebo muito que é isso também, Má? Elas não querem olhar para elas. É muito difícil olhar para si mesmo, né? É muito difícil você olhar, observar que você não tem uma alimentação regrada. E tem gente que nem percebe, nem sabe que está comendo errado. É muito difícil você perceber que você não tem uma rotina para dormir. É muito difícil. E assim, por isso que às vezes a gente fala assim, o universo tem que dar uns socos bem grandes, que é pra gente entender que, cara, não adianta você ficar indo por esse caminho, não vai resolver. Não é esse caminho que você tem que seguir. Você tem que buscar uma outra forma de fazer as coisas de forma mais tranquila, de forma mais em união com o todo, em união com o Pachamama. Porque não adianta você querer viver sozinho, só você na loucura. E aí tem muita gente que começa... Isso quando a gente está falando de coisas mais suaves, porque tem coisas muito piores. Tem o cara que todo dia tem que tomar uma cerveja. Exatamente. Tem a pessoa que todo dia tem que comer uma barra de chocolate. Tem a pessoa que todo dia ele tem que jogar. Ou sexo, ou qualquer outra coisa. E aí quando você fala pra essa pessoa assim, olha, vamos... Não entendi. O próprio café. Tem gente que não entende que o excesso de café é um vício. E tudo que é vício, tudo que faz é mal. excesso, faz mal. Sim. Tudo bem, tem pessoas que não. Tem pessoas que não têm uma sensibilidade ao café. Então, ela pode tomar café em qualquer momento que ela não vai sentir diferença. Mas a maioria tem uma certa sensibilidade ao café. Ainda mais quando você está acostumado a tomar café, que é café expresso, que é muito mais concentrado. Tem uma porção de cafeína muito maior ali. E aí você passa a vida inteira fazendo isso, e quando isso começa a te fazer mal, você fala assim, mas eu tomei a vida inteira e nunca me fez mal, por que agora tá fazendo mal? Justamente, lindinho, porque você passou a vida inteira se entupindo de porcaria, e agora o seu corpo tá tão lascado que ele não aguenta mais. Ele quer viver longe disso, né? E é óbvio, né, Mar? Como todo processo, quando a gente começa, é que nem começar a andar de bicicleta, né? Tem que ser lento, tem que ser aos poucos. E aí tem a outra coisa da cobrança. Ai, porque hoje eu tomei o café. Meu Deus, hoje eu não consegui ficar sem o café. Tá, cara, beleza. Hoje não deu? Amanhã você tenta de novo. Mas isso também as pessoas não têm, né? A paciência do processo, de ir aos poucos, de caminhando, de percebendo durante o processo a diferença que aquilo que ela tá fazendo. Porque eu acho que o que faz a gente se manter no caminho é a gente perceber a diferença que aquilo faz. Né? Vou ficar aqui 7 dias sem tomar café para ver como é que eu fico. Poxa, tô 7 dias sem tomar café e eu percebi que eu não sinto mais dor de cabeça quando eu fico sem tomar café, né? Eu tô 7 dias sem tomar café, eu percebi que meu sono tá melhor. Então eu vou continuar sem tomar café porque tá me fazendo bem, né? Mas as pessoas, se elas não se observam, se elas não sabem nem por que elas tomam água, você acha mesmo que elas vão conseguir perceber essas diferenças? Aí não precisa nem estar na terapia holística, qualquer coisa que você fizer para você já vai fazer uma puta diferença. A terapia, qualquer terapia que seja holística ou não, ela só vai complementar o que você está fazendo, né? E aumentar aquele bem-estar. É isso mesmo. E a negação, né? Que é aquilo que você falou. A gente tem muito essa facilidade do negar. E isso é uma coisa que vem com a gente desde pequeno, porque eu percebo isso por causa dos meus filhos. Eu não consigo, eu não sei. Não sei, eu não é a palavra, eu não consigo, eu não sei. Então, você às vezes fala pra pessoa, faz uma limpeza do sono. Mas eu já tô tão acostumada que eu acho que eu não vou conseguir. E aí a pessoa nem tenta. Ou como você falou da questão da pessoa não se olhar. Por quê? Porque colocaram um medo tão grande na nossa sombra que a gente não quer olhar para a sombra. Só que as respostas estão nas nossas sombras.
Então, tá tudo bem se você não consegue se alimentar direito, se você não consegue ser uma pessoa mais empática, se você, sabe, tá tudo bem se você tem alguma questão, algum defeito. O que não está tudo bem, o que não tá tudo bem é você não olhar para isso para tentar melhorar. É o primeiro passo. É você achar que tá tudo bem e deixar do jeito que tá. Ah, porque eu sempre fui assim mesmo, foda-se. Ah, porque eu sempre comi muito. Ah, eu sempre fui gorda. Ah, eu sempre tive pressão alta. Ah, eu nunca gostei de exercício, é assim mesmo. O estigma de Gabriela. Eu nasci assim, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Cara, é muito doido esse mundo, as pessoas não fazem ideia de como é. Eu falo, assim, eu não romantizo nada. Quando eu vou atender as pessoas, eu costumo falar para elas, é uma jornada que muitas vezes não vai ser gostosa. É uma jornada a maioria que muitas vezes você vai se deparar com coisas suas que você nunca imaginou que você fizesse ou que você pudesse sentir. Mas elas existem. E o mais importante é você entender que todo mundo passa por isso. Todo mundo sente isso. A diferença é que você está sentindo e está passando por isso com o objetivo de transmutar. Exatamente. Que é isso que vai trazer a sua cura, né? Não só olhar por olhar para ficar no julgamento também, porque isso também é muito comum, né? Ah, é porque eu sou uma má, eu sou terrível, eu sou uma mãe péssima, eu sou uma mulher horrorosa, eu sou uma filha ridícula. Calma, cara. Ok, você já viu que é assim. Então, você entendendo que você faz isso e que não é o que você quer ser, é só começar a mudar. E como é que eu começo? Ah, eu tenho que virar. Não, é um passo de cada vez. Primeiro é você perceber. Segundo é você aceitar, porque isso é o mais difícil. Uhum. Sandrinha, um beijo, meu amor. Vai ficar salvo assim, depois você vê, tá? Um beijo, obrigada pela participação. É um passo de cada vez, e você entender que, primeira coisa, eu descubro que é assim, eu entendo que eu sou assim, eu aceito que eu sou assim, porque muitas coisas estão só na aceitação. Muitos dos meus problemas eu vou resolver, só a parte que eu vou aceitar, ok, então beleza, então eu sou assim, e o que eu faço com isso agora? Aí é uma outra jornada, né? Então, é leve, muitas vezes não vai ser, mas vai ser contribuição? Muita. Você entender quem você é, saber quais são os seus defeitos, é o primeiro passo para autoconhecimento. E autoconhecimento é até o final da vida, né? Mas o que eu ganho em me autoconhecer? Muita coisa, cara. É saber o que faz sentido para mim e o que não faz. É saber o que funciona para mim e o que não funciona, né? É só experimentando. Aí eu fui lá fazer uma terapia, fiz um reiki, mas eu não me senti bem depois. Tá, mas você falou pro terapeuta que você não se sentiu bem depois? Ah, não falei. Ele precisa saber que para você não foi tão bom. Para ele também entender o que ele aplicou em você, o que ele pode fazer de diferente, que vai ser melhor, mais contribuição, né? É entender o que eu gosto, o que eu não gosto, porque hoje em dia, muita gente nem sabe do que gosta. Ah, mas eu tomo muito gin tônica. Tá, mas você gosta de gin tônica? Ah, não sei, é o que minhas amigas tomam. Né? Na realidade, a gente cresce. Quando eu falo isso, o pessoal fala, nossa, é forte isso, mas é forte. A 90%, e se não for mais, do que a gente faz, do que a gente assiste, do que a gente come, é imposto por alguém. Não importa se é a televisão, se é a mídia, se é o amigo, se é a sociedade, se é o marido, se é o filho. A gente não sabe o que a gente gosta. Ah, eu comprei uma calça, coisa mais linda, tal, não sei o quê. Mas você olhou para ela e gostou? Não, eu vi numa amiga. Eu vi na televisão. Entende? Porque a maioria das vezes que a gente faz algo não é a gente. E a questão é justamente essa, que nem você falou, o que ganha? Demora, mas é aquilo que você falou logo no início, a liberdade. Muito, nossa. A gente ganha essa sensação de liberdade, de poder escolher, cara, exatamente. É surreal, é surreal. E de você escolher, mas escolher consciente no sentido de falar assim, ah, eu tô bem comigo mesma, tá ótimo. Né? Exatamente. Escolher o que é bom para você, não o que disseram que era bom para você. Entendeu? E isso é uma coisa que algumas pessoas veem dentro delas
já vem com isso dentro delas, e outras pessoas não. Eu não tive essa maravilhosidade de vir com isso dentro de mim. Demorou aí. Eu tô assistindo o documentário da Xuxa, eu acho a coisa mais linda quando ela fala que ela não come carne desde os 13 anos. É uma coisa que ela brigou com todo mundo por causa disso. Entende? Porque ela não quer, mas é modinha, é isso. Não, é algo dela, dela não conseguir. E ela entendeu isso e pôs isso para todo mundo, com 13 anos de idade. Entende? Quantas vezes você come algo porque você é obrigada a comer? Você faz algo porque você é obrigada a fazer? Não, porque você precisa fazer isso. Mas eu preciso fazer por quê? Me explica, por A mais B. Entende? Para eu entender se realmente é importante, né? Só que a gente não foi ensinado. Ensinado não, nós não fomos autorizados a questionar. Não. Nós não fomos. Fica quieta, ri baixo, fala baixo, fica quieta, ninguém pediu sua opinião, só fala se alguém te chamar, né? É tipo isso. É muita coisa que a gente ainda tem que desconstruir, né, Má? Eu acho que ainda vai algum tempo, mas o meu sonho é que as meninas que vêm depois da gente, que elas possam vir já com essa consciência, que possa ser incutido nelas essa consciência de que elas podem escolher, que elas podem falar, que elas podem ser quem elas são, sem precisar se colocar na caixinha de ninguém, né? Exato. Esse é o meu sonho. É isso mesmo. Má, eu vou terminando por aqui, porque possivelmente logo o Instagram vai derrubar nós. Tá bom. Agradecendo muito a sua presença, esse bate-papo delicioso. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Que o seu dia seja muito incrível, que você tenha muitas surpresas, muitos presentes. Tá bom? Fica com Deus. E vamos marcar outros dias para a gente falar também, de repente, sobre algum assunto específico da tua área, a gente traz aqui para trazer mais conhecimento para a galera. Tá bom, eu agradeço demais, adorei. Eu também. A hora passa, quando a gente fala sobre o que a gente gosta, a hora passa que a gente nem vê, né? E eu gostei muito, sim, e tamo aí, tamo junto. Tá bom, combinado. Tá bom, amor. Um beijo, galera. Muito obrigada pela presença e participação. Até mais. Gente, obrigada.